Sabe quando tu tem uma crítica para fazer? Quando tu precisa falar algo que é bem desagradável, que é constrangedor para quem fala e para quem vai escutar. É algo que tu sabe que vai ser uma conversa difícil, uma conversa delicada, e que tu imagina que o outro lado não vai receber bem, talvez fique irritado, fique ressentido contigo. É algo bem difícil de ser colocado e que tu vai postergando, vai deixando, vai protelando, mas aquilo vai engasgando, vai ficando num limite e num entendimento que tu sabe que tu precisa falar com aquela pessoa, tu precisa ser franco e colocar isto de uma forma que fique melhor, mas que seja verdadeiro. E como se posicionar, como ter uma conversa quando é bem difícil. Como não explodir, não jogar tudo para o alto e saber como conduzir. É isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero te dar um passo a passo, uma estratégia para tu organizar quando tu tem pela frente algo que tu sabe que vai ser difícil, é delicado e constrangedor. E a gente tem isso o tempo todo nas nossas vidas. A gente tem esses momentos com os nossos amigos, com familiares, com colaboradores, com os chefes, com pessoas em diversas posições que a gente convive. E tem muitos momentos que a gente precisa ter essa conversa difícil. Então, se tu entende que, e às vezes pode ser que esteja acontecendo contigo neste momento, nessa semana em especial, eu passei por algumas conversas difíceis e ainda tenho algumas pela frente. Mas então, eu quero que tu entenda que para ter uma conversa que tu sabe que vai ser difícil, que tu já antevê, que tem um retorno talvez complicado pelo outro lado, que é um assunto realmente desagradável, por que não te programar e te organizar para falar? Faz isso com antecedência, faz isso com esse passo a passo que eu vou te deixar aqui, porque isso vai te ajudar a organizar e conduzir de uma forma melhor, evitando com que o outro lado fique de fato muito inflamado, muito ressentido e que tu consiga colocar as coisas que tu precisa falar para essa pessoa. E a primeira coisa que eu quero que tu tenha bem claro é o seguinte: qual é a razão de tu estás tendo que conversar com essa pessoa? Quais são os motivos pelos quais tu precisa conversar? Escuta essa frase aqui de Jordan Peterson: dizer a verdade é um ato moral que organiza o mundo. Então ele bate muito nessa tecla de que a gente precisa ser mais franco, mais verdadeiro com as pessoas, porque isso dá um senso de responsabilidade maior a nós e aos demais também. Então é assim que o mundo se organiza. Então, quando a gente decide e entende que a gente precisa ser franco e ter uma conversa difícil, a gente está assumindo uma responsabilidade de que isso aqui eu estou enxergando que não está bom, não está, não funcionou bem, e eu preciso dizer a verdade. Então é um ato de responsabilidade em primeiro lugar, e segundo Jordan Peterson, é um ato de tu ajudar a organizar o mundo, tu trazer a franqueza para os outros. Mas claro, há formas de colocar isso, e por isso a gente precisa dessa organização, dessa antecipação quando o assunto é bem delicado. E olha o outro ponto: quando a gente não fala o que está ruim, qual o problema que está acontecendo, o que acontece também, a gente evita e a gente tira a oportunidade da outra pessoa fazer melhor, da outra pessoa ajustar o que não está indo bem. E por quê? Porque a outra pessoa muitas vezes não tem ideia de que não está legal, de que o que ela está fazendo não está agradando ou de que ela teve um erro e simplesmente ela pode ficar repetindo aquele erro quando a gente falando o que está acontecendo, ela poderia facilmente ajustar ou para ela às vezes não faz diferença nenhuma fazer um pouco diferente como está sendo solicitado, só que se não foi comunicado, por que a pessoa vai mudar?
Porque ela vai imaginar que tá ruim quando ninguém disse que estava ruim. Então tu tira a oportunidade da outra pessoa se ajustar, porque às vezes a outra pessoa, ela quer seguir naquele emprego, ela quer melhorar, ela quer se aprimorar naquilo, e se tu não dá esse feedback, não vai acontecer. Tu tá sendo omisso e tu tá tirando a chance da outra pessoa também se mostrar melhor e corrigir. Então tem esse elemento aí que eu considero, assim, muito impactante, porque tu tira uma oportunidade de alguém que tu está vendo que está com algum problema, que não está atendendo a tua expectativa, e se tu não comunica, a pessoa não tem ideia que ela poderia sim se ajustar. Então vamos ao primeiro passo: organize a sua fala. Por que tu quer ter esta conversa? Eu gosto muito do livro, né? Comece pelo porquê. Então é aqui que nós vamos começar. Por que tu quer conversar com aquela pessoa? E quando a gente tem claro o porquê, porque eu não gosto da atitude dela. Porque ela não está fazendo um trabalho legal. Porque eu quero demitir ela, eu já senti que já está um desgaste e não tem mais razão. Quando a gente vai em busca do porquê, muitas vezes vai mudar toda a nossa argumentação. Porque se tu quer demitir a pessoa, adianta tu ficar falando mil defeitos? Será que vai ajudar? Será que não vai gerar ainda um desgaste maior? Então, o porquê tu quer conversar com aquela pessoa, tu quer verdadeiramente que ela se ajuste, que ela faça uma pequena modificação, porque tu quer continuar com ela, tu enxerga pontos positivos nela e é algo bem pontual que precisa ser melhorado. Então, esse é um elemento assim decisivo antes de começar a conversa. Tenha claro para ti que vai fazer a crítica, por que tu quer falar com aquela pessoa, qual é a razão desta conversa. Segundo ponto, qual o problema que está acontecendo? Então, primeiro é definir o porquê maior, o segundo, qual é o problema. A pessoa chega sempre atrasada, a pessoa entrega com os prazos atrasados, qual é o ponto que está problemático? Tenha isso bem claro. Qual o problema? Então, o que eu recomendo? Escreva. Anote num caderno, num rascunho, anote no teu bloco de notas. Escreva mesmo, para tu ter bem definido quando ao longo da conversa, daqui a pouco tu te perde, as coisas tomam um rumo diferente e tu consegue retomar. Não, é só um pouquinho. O real problema é esse. Tu estás atrasando os prazos de entrega daquele projeto. Da mesma forma, quais são os fatos que te levaram a ter essa conversa? Porque às vezes é algo que está acumulado, que o porquê de conversar é um, mas o fato, a gota d'água, foi outra. Então, isso também tu pode ter claro nessa conversa, porque às vezes é o seguinte: olha, eu entendo que essa pessoa não se encaixa mais nessa função, a gota d'água foi esta. A pessoa, mas só porque eu fiz isso, só porque aconteceu aquilo, que é uma coisa muito pequena. Na verdade, não é por causa disso. É por isso aquilo, por aquele outro motivo. Então, tu tem que ter a clareza para trazer os argumentos certos. Tu quer ser franco, porque essa conversa aqui, na essência, tu quer trazer a verdade, porque de alguma forma o que está acontecendo está te incomodando e tu precisa ter essa conversa difícil. Então tu tem que ter claro, tu é o responsável pela conversa, tu tá chamando a pessoa para conversar, tu precisa ter claro o que está acontecendo, o que está de negativo, quais são os pontos específicos que não estão dando certo. Bom, e agora vamos à parte prática. Como abordar esta pessoa? Primeira coisa é o seguinte: tu não vai conversar com ela no meio de outras pessoas. Não, isso de maneira nenhuma. Quando a gente vai criticar, vai chamar a atenção de um filho, de um colaborador, de um familiar, de um amigo, a gente chama no privado. A gente tem essa conversa particular com a pessoa e não na frente dos outros para esculhambar com a autoestima dos outros, porque ela ainda, além dela estar preocupada com o que ela vai estar escutando, ela vai estar recebendo uma crítica, ela ainda vai ficar preocupada com o cenário, com o entorno todo. E isso vai atrapalhar a tua conversa. Então, não faça isso. Chame ela no particular e converse privadamente.
E como tu pode chamar? Vou te falar algumas frases que tu pode usar para iniciar essa abordagem. Olha só, eu tenho algo que eu gostaria de conversar com você, que eu acredito que vai nos ajudar a trabalhar de uma forma melhor. Outra opção, posso te dar um feedback? Preciso da tua ajuda com o que acabou de acontecer. Tu tem alguns minutos que tu possa conversar? Acredito que nós temos opiniões diferentes sobre tal assunto. Podemos conversar melhor sobre isso? Tem algo que eu preciso conversar muito com você. Pode ser agora? Então são frases que tu tá te mostrando firme e que tu tá mostrando que tu tem uma certa urgência em falar um assunto importante. Quando alguém escutar isso, a tendência é que a pessoa vai parar tudo e vai querer ir atrás de conversar contigo. Talvez ela entre já na defensiva. O que que eu fiz de errado? Será que eu vou ser demitida? Onde eu errei? Talvez, mas vai ser uma conversa difícil. Em algum momento, talvez aconteça isso, esse sentimento da outra parte. Mas para isso nós vamos devagar, para não jogar ela contra a parede e ela não tentar ficar na defensiva ou na posição de vítima, porque daí vai te dificultar essa conversa. Bom, então vamos para a conversa em si. A primeira coisa que tu vai fazer, isso tu vai fazer antecipadamente, tu vai buscar algum ponto positivo daquela pessoa. Isso, quem nos ensina sobre isso é o Dale Carnegie, no Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. É um livro antigo, muito bom, e ele nos ajuda a lidar com as pessoas. E ele fala justamente isso, e esse é o momento de usar. Sempre tem algo positivo em alguém que tu pode levantar. Por que isso nesse momento? Porque tu reconhece que a pessoa não é uma desgraça, que ela não está toda errada, que ela tem algo de valor e que tu enxerga isto. É importante tu mostrar a ela de que sim, olha, esse teu perfil, essa tua característica ou esse teu modo de trabalho é muito legal, eu gosto muito, isso agrega bastante. Tu tá sempre interessado nesse assunto, tu sempre traz isso aqui para esse ambiente. Isso é muito positivo. Tu desarma a pessoa. Então, se ela entrou na defensiva porque tu chamou ela para conversar no particular, tu reconhece verdadeiramente que ela tem algo positivo. Mas aqui tem um detalhe, não fica fazendo elogios falsos e muito amplos, porque isso é falso. E a gente quer uma conversa franca, verdadeira. Então se tu, ai, tu é ótimo, ai, tu é maravilhoso, mas, tu faz tudo muito bem, porém, não, seja específico. Tu faz muito bem esse tipo aqui de trabalho, ou tu gosta muito de se aprofundar no entendimento desse assunto aqui, é muito legal, isso agrega bastante para todos nós. Seja bem pontual, porque na verdade é isso, ninguém é todo maravilhoso, ninguém é todo péssimo. Então, defina bem onde que tu pode valorizar e mostrar que sim, tu enxerga que aquela pessoa tem pontos positivos, porque essa é a realidade, todos nós temos defeitos, fazemos coisas erradas e temos coisas de valor, coisas boas, uns mais, outros menos, mas se é uma pessoa que tu te importa, e provavelmente tu te importa, porque se tu tá escolhendo ter essa conversa difícil, é porque tu te importa com o trabalho que ela faz, com a relação que tu tem com ela, e tu quer que aquilo melhore. Porque se tu não te importasse, tu não ia nem chamar ela para conversar, correto? Então vamos adiante. Segundo ponto é o seguinte: fale do fato que está ocorrendo. Agora sim tu vai falar o problema em si. Mas, na hora de falar o problema, tenha o cuidado para tornar o problema como um fato, algo pontual, e não como algo pessoal. Por quê? Porque as pessoas, todos nós, já temos a tendência de levar para o lado pessoal. E aí, se tu acusa a pessoa de que é algo pessoal dela, tu é muito bagunceiro.
Como é que ela não vai levar para o lado pessoal se tu tá dizendo que ela é assim, que o problema é ela, que o problema é essa característica, é algo que representa quem ela é? É óbvio que ela vai levar qualquer um de nós. Então tu tem que falar do fato em si: "Olha, o ambiente de trabalho está muito desorganizado. Isso atrapalha todos nós". Entende que a pessoa pensa: "Ah, não sou eu que sou uma bagunça em pessoa", mesmo que ela pensa é que eu sou assim, mesmo que ela pense verdadeiramente, isso não importa o que a outra pessoa vai pensar nesse momento, mas ela enxerga assim: o ambiente é que tá uma bagunça. Então tá, tu coloca de uma forma mais pontual, mesmo que seja um comportamento dela. Olha, tu tem chegado atrasado para esses compromissos e isso está refletindo de uma forma ruim a nossa cultura da empresa. Então a gente gostaria que isso fosse corrigido. Tu estás falando algo pontual de um comportamento dela. Ela pode levar para o lado pessoal, ela sempre vai poder levar para o lado pessoal. Porém, tu estás falando de uma coisa pontual. Ela não é um erro do universo, ela tem um problema que pode ser corrigido. Terceiro elemento, mostra, fala, por que isso importa, por que tu tá falando isso? Que é lá o porquê dessa conversa toda. Por que chegar atrasado reflete na cultura da empresa? Por que isso é mal visto pelos clientes? Por que deixar desorganizado é um problema? Os outros perdem um tempão se organizando e isso reflete na produtividade do trabalho. Então, traga o porquê. As pessoas gostam de explicação, elas gostam do entendimento. Ah, tá, eu faço isso errado, mas por que que eu tenho que mudar? Qual é a diferença que faz se eu deixar o lápis para a direita ou para a esquerda? Por que isso? As pessoas querem um porquê, então dê o porquê a elas. Quarto elemento, ache uma alternativa, já traga uma saída e não assim, ó, não só joga a bomba no colo, se vira e, eu não sei como é que tu vai fazer, te vira. Não, se tu tá te programando com antecedência, se tu sabe que o problema é tal coisa e tu consegue imaginar alguma saída para isso, sugira essa saída, dê essa sugestão. Olha, fulano, eu acho que aqui tu precisa chegar 15 minutos antes, porque tu tá deixando tudo para a última hora e aí acaba que eu vejo que para ti fica difícil de organizar o teu tempo. Ou essa área de trabalho aqui tá bagunçada, quem sabe a gente faz um mutirão e verdadeiramente vê assim o que que precisa estar aqui, o que que a gente pode deixar lá em outro lugar. Traz uma solução. Tu tá querendo uma solução de um problema? Traz tu também é responsável, porque tu tá enxergando o problema. Então, olhe para a solução também, ajuda, seja proativo, ajude a pessoa a ter uma ideia daquele problema, porque para ela pode ser que seja novidade isso que tu tá falando, e para ti não. E se não é novidade para ti, então já vai em busca de achar uma saída. Quinto elemento, então, é o seguinte: escute o que a pessoa tem para dizer. Porque da mesma forma que se tu não falar, tu não vai saber que ela pode corrigir, tu não vai dar oportunidade para ela corrigir, se tu não escutar, tu não vai entender o porquê talvez ela está fazendo desta forma. Talvez tenha uma razão. A gente não conhece todos os motivos e todas as razões por que aquilo acontece de tal forma. Então, faça a pergunta e tenha humildade para escutar. Por que tu tá tendo essa atitude aqui? Por que que tá acontecendo isso? Tem alguma razão pelo qual nós chegamos nessa situação? Escute essa pessoa. De repente ela tem uma explicação de que, olha, eu vou dizer, isso aqui tá péssimo. Eu não tô conseguindo lidar com isso aqui. Para mim é muito difícil fazer esse tipo de trabalho. Eu faço o que eu consigo, mas aí porque é difícil eu acabo deixando para depois e faço de última hora e realmente não fica tão bom. Eu precisava de ajuda nisso. E aí talvez vocês consigam construir uma saída juntos melhor, porque aí tu tem elementos novos que tu não sabia, mas que agora tu deu oportunidade para que eles aparecessem. E aí tu consegue, poxa, eu não tinha ideia que tu estava imaginando isso ou que tinha esse problema.
e que isso fazia com que acontecesse essa sequência de situações e que lá no fim, eu só não gosto daquilo lá no fim, mas tem todo esse começo aqui que eu não estava enxergando. Então, gente, há formas de tu ter uma conversa difícil de uma forma melhor. Porque quando a gente conduz, quando a gente organiza, quando a gente está em claro qual o problema, qual é o fato, quais são as alternativas, a gente está evitando com que o outro lado fique ressentido, com que o outro lado leve para o lado pessoal. E a gente está sendo responsável em resolver as coisas que a gente enxerga que não estão dando certo. Isso é muito importante. Então, se atenha a isso, é uma conversa difícil, organize primeiro. Tenha claro o porquê tu quer falar com aquela pessoa. Tenha claro qual é o motivo, qual é o fato em si que está sendo o problema atual. Seja pontual nisso, escute o outro lado e sugira soluções para tentar resolver o problema que está acontecendo. E quero aproveitar e te pedir, se tu chegou até aqui, deixa o teu like, já deixa agora aí no vídeo, se inscreve no canal e eu separei um outro vídeo que está relacionado com esse tema aqui, que é uma analogia do barco vazio, muito interessante, está relacionado quando a gente precisa ter uma conversa difícil. Vai lá e confere, é muito bom, tô deixando o link dele aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.